Bom dia a todos, a todas. Nesse domingo, a liturgia celebra a solenidade do Cristo, Rei do Universo, e o trecho que vamos comentar é um trecho do Evangelho de Lucas, que traz um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, quando ele é crucificado. A narração das tentações no deserto, presentes em Lucas, capítulo 4, de 1 a 13, concluía-se com essas palavras: e o diabo se afastou dele para voltar no tempo oportuno. Então, esse é o momento oportuno, o momento de maior fraqueza de Jesus. Jesus é crucificado, agoniza na cruz, e nesse momento de máxima fraqueza se apresentam de novo as tentações da força, as tentações de poder. Vamos ler esse trecho do evangelista de Lucas, no capítulo 23, versículos de 35 a 43. Jesus, cuja única missão foi trazer vida, salvar as pessoas, já havia pronunciado palavras dirigidas ao Pai, palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. E escreve o evangelista, mas o povo ficava aí olhando. Então, esse povo que até então tinha seguido Jesus, essas multidões que ficaram encantadas com sua mensagem, agora estão submissas à decisão dos chefes. Não tomam nenhuma iniciativa, ficam olhando. Os chefes, porém, diz o evangelista, zombavam de Jesus. Sem um mínimo de humanidade, um pingo de compaixão, afinal, eles estavam diante de um homem agonizante na cruz, mesmo que aos seus olhos fosse culpado. Era uma tortura horrível. Pois bem, eles são sem piedade. Zombam dele dizendo, a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Então, eis que as tentações voltam. Essa expressão, se é de fato o Cristo de Deus, voltará 3 vezes, e nós sabemos que o número 3, na simbologia hebraica, na simbologia numérica hebraica, significa o que é completo. Portanto, o diabo volta com toda a força, com as suas tentações no momento de maior fraqueza de Jesus. Portanto, os chefes zombam dele, não têm o mínimo de compaixão e dizem que se salvou a outros, então agora tente salvar a si mesmo, se ele é realmente o Cristo de Deus, o escolhido. O escolhido que está sendo aparentemente abandonado. Uma das provas que Jesus não foi o Messias, o Cristo de Israel, é que o Messias não podia morrer. Os soldados, são soldados romanos, também caçoavam dele, literalmente o insultavam, zombavam dele, uma brincadeira de mau gosto, e se aproximaram para lhe dar vinagre. Enquanto o vinho, a gente viu, é a imagem do amor, o vinagre, pelo contrário, é a imagem do ódio. O Salmo 69, no versículo 22, diz, quando tive sede, me deram vinagre. E diziam, se tu és o rei dos judeus, e volta essa tentação, salva-te a ti mesmo. Mas Jesus veio salvar quem está perdido, não veio salvar a si mesmo, e sim aos outros. E o evangelista comenta, acima dele havia um letreiro, este é o rei dos judeus, literalmente. O rei dos judeus é este. É uma escrita muito gozadora, e é a única escrita conhecida por Jesus em sua vida, por gozar dele. Este é o rei dos judeus. É, portanto, uma expressão que indica muito desprezo para com aquele povo que os romanos tinham subjugado. Mas acompanhemos onde o evangelista quer nos levar. Um dos malfatores, a cruz era, portanto, o instrumento de tortura reservado ao lixo da sociedade, aos criminosos mais ferozes. Portanto, acabar na cruz significava ter feito horrores. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo, não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo. Eis a 3ª vez que aparece a tentação, salva-te a ti mesmo. É a tentação do diabo, usar o poder para si mesmo. Mas Jesus usa a força do seu amor não para si,
mas para com os outros. Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro criminoso o repreende, dizendo: nem sequer temes a Deus? Tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que recebemos, mas ele não fez nada de mal. Eis que esse bandido, esse criminoso, crucificado com Jesus, reconhece então que Jesus é inocente, realidade que, nos Atos dos Apóstolos, será expresso por Pedro nessas palavras: Jesus de Nazaré andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então olha para Jesus e lhe pede: Jesus, lembra-te de mim. Esse verbo, lembrar-se, faz parte da linguagem de oração judaica. Lembrar significa pedir a Deus para que tenha um olhar de bondade, intervenha em favor daquele que reza. É, portanto, um pedido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou melhor, segundo uma variante desse versículo, seria: quando vieres como rei, lembra-te de mim. Pois bem, a resposta de Jesus questiona a todos, aos ouvintes, aos leitores do tempo e a nós hoje. Porque, repito, não é como a história vai procurar depois adoçar este episódio chamando de bom ladrão. Esse que fala que Jesus é inocente, é um criminoso, um delinquente, como ele diz, que mereceu essa terrível condenação. Mas a resposta de Jesus é: em verdade eu te digo, afirmação clara e solene, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, enquanto o bandido tinha pedido: lembra-te quando entrarás no teu reino, portanto, não imediatamente, a resposta de Jesus, ao contrário, é imediata. Hoje mesmo, não amanhã, não no tempo, mas hoje mesmo, imediatamente, você estará comigo no paraíso. E é a única vez no Evangelho de Lucas que aparece a palavra paraíso. Jesus, quando deve falar da vida que continua após a morte, fala de vida eterna, ou seja, de vida indestrutível, e nunca usa a palavra paraíso. Paraíso é uma palavra de origem persa que significa simplesmente jardim. Era aquele lugar de espera onde as almas ficavam aguardando a ressurreição. Então, por que Jesus fala mesmo de paraíso? O evangelista quer opor a ação de Jesus com aquela escrita no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, Deus expulsa do paraíso o homem pecador. Com Jesus, a primeira pessoa a entrar com ele no paraíso é justamente um homem pecador. Então, o que o evangelista quer dizer é o motivo, é o tema condutor de todo o seu evangelho. O amor de Deus é dado às pessoas não pelos méritos, mas pelas suas necessidades. Então, que mérito tem esse bandido para entrar no paraíso? Nenhum. Ele era um criminoso, mas ele tem necessidade, ele precisa. Então, o amor de Deus olha para todas as necessidades das pessoas. Não existem para Jesus, pela força do seu amor, não existem casos impossíveis que o amor de Deus ou o amor de Jesus não possa vencer. Essa é a boa notícia desse domingo. Muito obrigado pela escuta e até semana que vem.